Então, nós vamos para a primeira questão. Anota aí no seu caderno, número 1 até o 23 ou 24, se eu não estou enganada, e no final você vai me dizer quantos você acertou, tá bom? Coloca aí. Eita, que já fizeram, foi... Tá, coloca aí, eu acho que é do 1 até o 23, tá? Coloca do 1 até o 23, e eu vou, em algumas partes da aula, eu vou trazendo para vocês alguns pontos importantes, tá? A gente vai parar rapidinho, aí eu vou trazer um ponto importante. Já respira fundo, tenta se concentrar, não fica no celular olhando rede social para você não perder o foco aqui. Foca aqui na aula. Vamos lá. Nessa primeira questão, ele fala o seguinte, é uma questão muito recente, de 2024. Julgue o próximo item a respeito da entrevista como instrumento técnico de atuação profissional do assistente social, dos aspectos operacionais da visita domiciliar e da mobilização social. Calma, antes de responder, você falando da questão, ele está se referindo a quê? Ao instrumento de trabalho do assistente social, que é a entrevista. E eu encontrei muitas questões sobre entrevista social nas provas da banca Sesc-Sebrasp. Então, presta muita atenção, tá? Entrevista social é um assunto que eles gostam de cobrar nas provas. Então, aqui você já separou o comando da questão, você já sabe que ele está se referindo à entrevista social. Agora, vamos para o fragmento de texto, saber se está certo ou errado. Em uma perspectiva, deixa eu só... Desligou aqui. Opa, deixa eu colocar aqui. Em uma perspectiva contemporânea, na entrevista, preocupa-se com um conjunto de regras e técnicas a ser utilizado para estabelecer uma relação exitosa entre assistente social e usuário. Então, aqui nesse fragmento de texto, ele está colocando que, na perspectiva agora, atual, a entrevista ela vai se preocupar muito com um conjunto de regras e técnicas. Aí eu te pergunto, certo ou errado, você pode colocar aí no chat se está certo ou errado, o que você acha? Eu acredito que nessa modalidade de certo ou errado, ela se torna um pouco mais fácil, porque você tem 50% de chance de acertar e 50% de chance de errar. Diferente das questões de múltipla escolha, que eu vou trazer também aqui algumas, mas assim você tem chance de acertar, né? Tem mais chances. E aí, o que você acha? Certo ou errado? Coloca aí no chat, bora pensar rápido, hein? Pensa rápido. Coloca aqui, mesmo que você tenha dúvida, mas coloca aí se está certo ou errado. O objetivo aqui é nós aprendermos, tá bom? Coloca aí certo ou errado. Cadê vocês? Coloquem aí certo ou errado. Tem que ter muita, muita atenção. Beleza, olha aí, o colega já começou a responder. Então, vamos lá. Lembra do que eu falei? Quando você sabe a palavrinha-chave, fica mais fácil de você acertar a questão. Então, aqui a palavra-chave, nesse caso aqui, seria... A palavra-chave aqui seria contemporânea, né? Na entrevista contemporânea, ele disse que nós nos preocupamos com o conjunto de regras e técnicas. E realmente, como a colega colocou, não é na perspectiva contemporânea. Esse foi o erro, tá? Esse foi o erro. O som travou aqui, gente, calma aí. Travou aqui no mouse. Deixa eu ver se eu consigo por aqui. Foi. Então, tá aqui, ó. Esse texto ele foi retirado do livro Instrumentais Técnicos Operativos do Serviço Social. Então, atualmente, entende-se que muito mais do que um conjunto de regras e técnicas destinadas a resolver os problemas dos usuários, a entrevista é um instrumento técnico operativo. Aí aqui o erro, eu vou pular aqui para baixo, tá bom? O erro da questão foi dizer que a entrevista, na perspectiva contemporânea, preocupa-se com um conjunto de regras. Essa preocupação ocorria na perspectiva tradicional. Então, preste atenção como é um detalhe, é uma palavra-chave que vai fazer você acertar. O texto estava muito bonito, estava muito coerente,
só que estava errado. Então, a primeira questão está errada, ok? Primeira questão está errada. Vamos avançando para a segunda questão. Código de ética é um assunto muito recorrente, eu vi que eles gostam muito de cobrar código de ética, lei de regulamentação. E aqui diz o seguinte: julgue o item subsequente à luz do código de ética do assistente social. E aí ele começa. Agora que nós vamos analisar. Lembra sempre que ele sempre vai iniciar com uma introdução. A introdução, ela não vai estar errada. A introdução, ela vai estar te dando o direcionamento, ela vai estar te dando ali o comando da questão. Nessa segunda questão, o comando da questão é sobre o quê? Sobre o que ele quer saber. E aí eu não preciso nem falar, né? Coloque aí sobre o que ele quer saber nesse comando da questão, nesse comando de questão, nessa questão. Qual é o comando da questão? Não respondam ainda, vamos aprender a responder de forma estratégica, tá bom? Vamos responder por partes de forma estratégica. O que você acha? Sobre o que eles querem saber aqui? Aqui está relação. Alguém? Aqui, calma, hein? Calma, Kelly. Vamos primeiro analisar a questão antes de ir para a resposta. Nessa questão, ele está se referindo ao Código de Ética, e se a gente parar para pensar, ele também está se referindo a resoluções do CIFES. Tá? Ele não está falando só do Código de Ética, ele está falando das resoluções também, que é o complemento do Código de Ética. Só que aqui tem um detalhe. Vamos ler aqui a pergunta. Quando chamado a depor, em regra geral, o assistente social tem o dever de testemunhar sobre situação sigilosa de que tiver conhecimento durante o exercício profissional. Eu te pergunto, essa questão está certa ou errada? O que você acha? Certa ou errada? Coloca aí. O que você acha? Bora lá, gente, bora lá. Ajudem aqui para a gente conseguir avançar, hein? Ajudem aí. Certo ou errada? E meu mouse travou. Alguém? O que você acha? Quando o assistente social é chamado a depor, em regra geral, ele tem o dever de testemunhar sobre situação sigilosa de que tiver conhecimento durante o exercício profissional, certo ou errado? Coloquem aí. Certo ou errado? Aí eu vou explicar algo para vocês que pouco se fala sobre isso. Pouco se fala sobre isso que eu vou falar para vocês agora. Errado, errado, errado. Em partes, vocês estão certas da resposta, tá bom? Em partes. Mas, olha o que acontece. Vamos lá para o comentário. O que acontece? É uma coisa que pouco se fala, tá bom? Essa questão, como eu falei para vocês, ela não está só no Código de Ética, tem um complemento nas resoluções do CIFES. Então, lá na resolução do CIFES 559, ele vai dispor sobre a atuação do assistente social, inclusive na qualidade de período judicial ou assistente técnico, quando convocado a prestar depoimento. E nós temos duas situações. O profissional ele pode ser intimado ou ele pode ser convocado. E aí, eu sempre indico para os alunos memorizar essa parte. Se for convocado, ele vai na justiça, na qualidade de perito ou testemunha, vai apresentar as conclusões do laudo ou depoimento, sem extrapolar o âmbito profissional. E se for intimado, ele vai comparecer da mesma forma, só que aí ele vai declarar que está obrigado a guardar sigilo profissional, sendo vedado depor como testemunha. O problema dessa questão aqui, gente, o problema que eu vejo nessa questão, e que sempre está caindo nas provas, sempre você vai encontrar esse tipo de questões nas provas, é que um tipo de questão como essa, você pode colocar um recurso para pedir anulação, ainda mais se você errar a questão, e você vai lá e você pede para cancelar essa questão. Mas por quê? Porque essa resolução, a resolução 559, ela já foi vedada, foi dada a nulidade dela. Lá, o TRF, Tribunal Regional Federal, 4ª Região do Rio Grande do Sul, ele suspendeu essa resolução. Então, essa resolução ela não está ativa.
E lá no nosso código de ética não está explicando isso. Essa resolução continuam, como é que eu posso falar, compartilhando, né, essa resolução, só que ela não está mais na ativa, ela foi suspensa. Tá? Ela foi suspensa. Então, ela foi suspensa por quê? Porque ela veda o depoimento do assistente social como testemunha e impede que preste informações recebidas em decorrência de sua atuação profissional. Então, o que a justiça entendeu? Que isso era uma ilegalidade, que isso era inconstitucional. Por isso que foi dada nulidade dessa resolução, que ainda vem caindo nas provas, e não é só a banca CESP que cobra. Essa questão aqui, por exemplo, deixa eu ver qual foi o ano, essa questão aqui do ano de 2024. Então, eu estou aqui colocando para vocês que tem alguns assuntos, né, ainda mais quando se trata de legislação, que não está mais nem na ativa, podemos dizer, como esse assunto aqui. Mas as bancas ainda vêm cobrando. O nosso conselho ainda não vi falarem muito sobre isso, pouco se fala sobre isso, mas essa resolução ela não está mais na ativa. Então, eles entenderam também que isso tinha um dano grave, tá? E para reparar, quero dizer assim, que vai impedir o assistente social ajudar a justiça. Essa é a verdade. Então, levando aqui, gente, para a parte de concurso público, até aqui tudo bem. Você tem que saber a diferença de convocado, intimado, resolução CIFES 559, saiba que já foi considerada, ela foi suspensa pelo TRF, 4ª Região do Rio Grande do Sul, tá bom? Mas eles ainda vêm cobrando nas provas. Eu não sei se vocês sabiam disso. Terceira questão, eu até marquei aí sobre o movimento de reconceituação, como eu falei, a história do serviço social é um assunto que eles cobram muito. Então, a pergunta é o seguinte, então, gente, aquela lá, como eu falei, está errado, mas a resolução, ela foi suspensa, tá? A segunda questão. Terceira questão, o movimento de reconceituação é caracterizado como um processo de desconstrução de um paradigma dominante na formulação teórica e prática do serviço social em favor da construção de um paradigma alternativo. Olha aí, ele deu uma introdução. Com relação a esse assunto e as influências teórico-metodológicas do serviço social, julgue o item que se segue. Agora você vai me dizer se está certo ou errado. A reconceituação foi um movimento de ruptura que permitiu ao assistente social se aproximar do significado aparente de sua atividade? Certo ou errado? Nós estamos na terceira questão, certo ou errado? Será que o assistente social ele vai se aproximar do significado aparente de sua atividade no exercício profissional? Será? Bora lá, qual é a sua resposta? Já coloca aí no seu rascunho qual é a sua resposta. Quem já está estudando pode falar assim, nossa, muito fácil, né? Muito fácil essa questão. Só que no momento da prova são tantas questões, são tantos assuntos que pode te dar um branco. Por isso que é importante manter o equilíbrio. Antes de você realizar a prova, ter uma alimentação mais leve, beber muita água, porque isso vai te ajudar. E ter controle emocional, isso vai ajudar também. Então, aqui, gente, o gabarito dessa questão é o errado, tá? É o errado. A questão, ora em discurso, trata da tese da identidade alienada, cunhada por Martinelli. Esta foi a pioneira ao debate sobre o tema de identidade e alienação, com o propósito último de descobrir os nexos de articulação entre o capitalismo e a profissão, ou seja, compreender o real significado da profissão na sociedade do capital e sua participação no processo de reprodução das relações sociais. Inclusive, esse fragmento de texto que eu marquei, ele é muito repetitivo nas provas. Você sempre vai encontrar essa frase, participação no processo de reprodução das relações sociais. Então, já vai memorizando, já vai fixando que esse fragmento de texto você sempre vai encontrar em questões de serviço social. Então, nós não vamos compreender o sentido, como é que ele colocou? O sentido, voltando aqui,
o sentido aparente, tá? Aparente. E sim o sentido real, o significado real da profissão. Aí tenta trabalhar o processo de repetição para você não esquecer. Então, é o sentido real, já vai anotando. Eu sempre vou anotando para não esquecer, ok? Vai me dizendo se tá ok até aqui, se eu estou indo muito rápido, me falem que eu diminuo o ritmo, tá? Porque eu gosto de ir rápido para a gente começar a pensar rápido, porque no momento da prova você vai ter que pensar rápido, não vai ter como ficar pensando devagarzinho, ai, será que é isso, será que é aquilo, vai ter que ter pensamento bem rápido. Com o Código de Ética Profissional do Assistente Social de 1993, iniciou-se o processo de construção de uma nova ética profissional. Introdução, de novo, como eu falei, ele sempre vai colocar uma introdução. Julgue o item a seguir a respeito das conquistas nessa área. Vamos analisar. A ética profissional do assistente social se esgota nas disposições do referido código, que rompeu com os pressupostos que predominaram por mais de 40 anos nos antigos códigos de ética do serviço social no Brasil. Lembra que eu falei no início? A banca CESP, ela vai, na maioria das vezes, colocar uma palavra para deixar a questão errada. Ela vai trocar, sempre ela vai trocar ali uma palavra. Ela deixa o texto muito coerente, muito bonito, mas ela coloca ali uma, como é que eu chamo? Uma batata podre. Ela coloca uma batata podre, e aí essa batata podre vai deixar a questão errada. Então, aqui, acredito que vocês entenderam que a ética profissional ela não vai se esgotar, como ele colocou aqui na questão, não tem como se esgotar. Então é isso, entenda de que forma alguma se esgota no código de ética. A ética profissional vai bem além, tomando como parte a lei de regulamentação da profissão e os documentos CIFES, CRES, entre outros. Tá bom? Então, não se esgota, gabarito errado. Eu até acho que a banca CESP ela não é tão difícil. E se você consegue entender que ela sempre vai colocar essa palavrinha, essa batata podre, se você consegue fazer uma interpretação, se você está respondendo as questões, você vai perceber que não é tão difícil. Lógico que ela vai trazer questões de nível difícil. Acredito que eu até coloquei algumas aqui. Mas você tem muitas chances de acertar. E outro detalhe importante que eu quero falar para vocês. Se você tiver dúvidas, a prova vai ser certo ou errado. Você ficou na dúvida, deixa em branco, tá bom? Deixa em branco, porque se você marcar a questão e a questão estiver errada, você vai perder -1 ou -2, dependendo do concurso. Então, se você tiver dúvidas, deixa em branco, porque em branco você não vai perder e nem vai ganhar ponto. E se você errar, você vai perder -1 ou -2 pontos, tá? Vamos para a nossa quinta questão. Vamos lá. Quarta questão, quinta questão agora. Com o Código de Ética Profissional do Assistente Social de 1993, vocês perceberam que ela gosta de cobrar código de ética. Tá? Eu trouxe aqui porque tem muitas perguntas sobre o código. Com o Código de Ética Profissional do Assistente Social de 1993, iniciou-se o processo de construção de uma nova ética profissional. Julgue o item a seguir a respeito das conquistas nessa área. O referido código, ao criar novas formas de operacionalização, revogou é cancelou, tá bom? Deixa eu colocar aqui, revogou, cancelou as conquistas advindas do Código de Ética Profissional do Assistente Social de 1986. Certo ou errado? O que vocês acham? Vocês estão muito calados. O que vocês acham? Coloca aí, sem medo de errar. Coloca a sua resposta, porque é importante você treinar aqui também. Coloca aí. Código, ao criar novas formas de operacionalização, revogou, cancelou as conquistas advindas do Código de Ética Profissional do Assistente Social de 1986. Então, isso daqui, gente, é nível fácil. Tá vendo como é nível fácil? Se você sabe interpretar, você vai conseguir acertar a questão. Então, vamos para o comentário da questão. O primeiro código a romper com o conservadorismo foi o Código de
986. O de 93 foi uma ampliação, o qual aproveitou o que foi conquistado no Código de 86 e não revogou as vitórias. Ok? Ele não revogou o que tinha no Código de 1986. Ele acrescentou. Então, por isso que o gabarito está errado. Ok? Gabarito errado. Vamos lá. Sexta questão. Olha aí, está entrando aí um assunto também que eles gostam: assistência social. A respeito da assistência social como campo de política pública, julgue o seguinte item: o lugar da política de assistência social não se identifica nem com a resolutividade das desigualdades sociais, nem com a manutenção delas. E agora? Certo ou errado? Sexta questão, certo ou errado? Vou ler novamente, hein? Presta muita atenção. Presta muita atenção. O lugar da política de assistência social não se identifica nem com a resolutividade das desigualdades sociais, vem de resolução, nem com a manutenção delas. Olha essa questão. Vamos considerar que essa questão é nível médio, né? É uma questão de nível médio, tem que ter um bom conhecimento aqui. Concordam, né? Tem que ter um bom conhecimento. Então, essa questão, para quem colocou aí que está certa, parabéns, você acertou. Então, vamos ver o que a autora diz. O lugar da política de assistência social não se identifica nem com a manutenção, nem com a resolutividade das desigualdades sociais. A autora afirma que é preciso superar tantas posições nihilistas. Gente, esse nihilistas, eu estava até pesquisando, é algo que não tem significado. É mais ou menos isso, esse nihilistas, que desqualificam a assistência social como as posições idealistas, que atribuem a esta política um superpoder. Reflete que é preciso conhecer os limites desta política, manter a criticidade, ter clara a necessidade de construção de responsabilidades públicas em relação aos SUAS e reconhecer o lugar da assistência no conjunto das políticas sociais em relação horizontal e não subordinada. Nós ainda vamos responder mais questões sobre assistência, e eu já te adianto aqui, estuda assistência social, porque eu encontrei muitas questões sobre esse assunto. Então, você tem que estudar a legislação da assistência. Esse texto, eles tiraram essa pergunta desse artigo. Eu até coloquei aqui o artigo, depois, se você quiser dar uma lida, 10 anos de SUAS, uma reflexão sobre as condições de trabalho do assistente social, ok? Dê uma lida nesse material, que com certeza vai ajudar vocês. Então, aqui o gabarito da sexta questão está corretíssimo. Corretíssimo. Vamos lá. Sétima questão, olha aí, novamente, assistência social. A respeito da assistência social como política, assistência social como campo de política pública, julgue o seguinte item. Vamos analisar se está certo ou errado. Já sabe que o comando da questão é assistência social. A política de assistência social desempenha importante papel como auxiliar das demais políticas sociais. Ela se ocupa, em cada política social, do segmento de classe mais desfavorecido ou extremamente pobre. Certo ou errado? Agora eu quero que vocês respondam essa. Responde aí. Certo ou errado? A política de assistência social, ela vai estar ligada ali, direcionada para o segmento de classe mais desfavorecido ou extremamente pobre? Certo ou errado? Presta atenção no que você vai responder, tá bom? Presta muita atenção no que você vai responder. Essa questão, vou dar uma dica para vocês. Essa questão, eu acredito que ela seja uma pegadinha, tá bom? É uma pegadinha essa questão aqui. E aí, o que você colocou? Sem medo de responder, me diga aí o que você respondeu sobre a política de assistência social ser ligada, né, ser direcionada à classe mais desfavorecida ou extremamente pobre. E aí? Qual a sua resposta, certo ou errado? Vamos lá, que
gabarito dessa questão está errado, tá bom? Quem colocou aí certo não está certo, está errado. Ela irá se ocupar de todos que dela necessitem. Lembra que quando a gente vai falar do tripé da Seguridade Social, e nós temos um mnemônico que a gente usa, previdência, quem contribui, assistência, quem necessita, quem precisa, e saúde, direito de todos. Então, sempre lembra disso quando eles te perguntarem alguma coisa relacionada à assistência social. É de quem precisa, tá bom? Então, ela irá se ocupar de todos que dela necessitem, precisem, não apenas dos mais pobres. Lembrando que é uma assistência não contributiva, por isso abarca a todos. O gabarito dessa questão está errado. E aí, vocês se assustaram com essa resposta ou não? Já esperavam? Gabarito errado. Vamos avançando. Vou anotando aqui também. Anotem aí que eu vou anotando aqui. Oitava questão. A respeito da assistência social como campo de política pública, julgue o seguinte item. O serviço social está subordinado à política de assistência social, sem prejuízo da autonomia e da ética profissional. O que vocês acham? Essa questão aqui, isso daqui ninguém erra, hein? Ninguém pode errar essa questão. Certo ou errado? Certo ou errado? Vocês perceberam que eles misturaram aqui as informações? Por incrível que pareça, ainda hoje, 2024, nós ainda encontramos pessoas que confundem serviço social com assistência social. Então, não, tem gente, eu vejo gente falando assim, ai, eu me formei em assistência social. Está errado, hein? A sua formação foi em serviço social. Você fez o curso de serviço social. A assistência social está ligada à legislação, que está dentro do tripé da Seguridade Social. Então, cuidado. Quando você for falar alguma coisa relacionado ao que você faz, né? Você é o quê? Assistente social, fez graduação em serviço social. Agora, pode acontecer de você trabalhar na assistência social, na legislação da assistência social, tá? Mas profissional, como profissional, você é uma assistente social. Eu vejo gente falando, eu sou uma assistência social. Então, não tem como falar dessa forma porque está errado. Então, aqui, eles misturaram as informações, o gabarito está errado. Como essa oitava questão, o gabarito está errado. Lembre-se que o serviço social não se confunde com assistência social. Esta faz parte do rol da Seguridade Social, juntamente com a saúde e a previdência social, como eu falei, tripé da Seguridade Social, paz, previdência, assistência, saúde. Vamos lá para a nossa nona questão. Nona questão. A respeito da assistência social como campo de política pública, julgue o seguinte item. A luta pela permanência e pelo fortalecimento da Seguridade Social deve ser fortemente acolhida pela assistência social como política de direitos, embora seja a política mais frágil frente à previdência social e à saúde. Eu te pergunto, certo ou errado? Nona questão, certo ou errado? Eu trouxe essa questão aqui para mostrar para vocês como muitas vezes a banca CESP ela vai colocar questões para você fazer uma autoanálise. Uma análise, autoanálise não, desculpa, para você fazer uma análise, para você interpretar todo um contexto. Essa questão aqui ela é bem abrangente. Você vai ter que pensar na Seguridade Social, vai ter que pensar na saúde, vai ter que pensar na previdência e vai ter que pensar na assistência. Então, ela é bem abrangente, e aí você vai dizer se a assistência social vai fazer essa análise e vai chegar numa conclusão, se a assistência social é a política mais frágil frente à previdência e à saúde. O que você acha? Sim ou não? Essa questão, gente, foi muito difícil achar o comentário dessa questão. Até o comentário completo eu vou colocar no material que eu vou liberar para vocês, no material de apoio, tá? Porque eu coloquei assim um textão
para explicar essa questão. E eu só consegui, alunos MAP, cadê os alunos MAP? Alunos MAP, vocês aí que já sabem um pouco sobre a inteligência artificial, lembra que eu expliquei para vocês como é que a gente estuda pela inteligência artificial? Foi por ela que eu consegui achar a resposta dessa questão, porque foi muito difícil achar de onde eles tiraram essa questão. Por quê? Porque ela é uma questão interpretativa. Como eu falei, ela é abrangente, você vai ter que fazer uma análise para você chegar ali numa conclusão. Aí eu coloquei aqui, essa questão ela foi muito subjetiva. E assim, mesmo ela sendo interpretativa, a banca CESP, ela sempre leva para a parte teórica de um autor, fragmento de texto de um autor, artigo de uma legislação. Só que nesse caso aqui foi muito subjetivo. E aí, ainda bem que nós temos a inteligência artificial e tem que saber procurar lá, tá bom? Não pode fazer a pergunta de qualquer forma, porque pode vir alguma coisa errada, tem que ter cuidado. Então, as informações apresentadas, elas refletem uma compreensão crítica das políticas de assistência social no Brasil, considerando seus desafios estruturais, financeiros e políticos. Está vendo como é abrangente? Esses temas são amplamente estudados e discutidos por acadêmicos, pesquisadores, contribuindo para um debate informado sobre como fortalecer e universalizar os direitos sociais no país. O gabarito, por incrível que pareça, está correto, está certo. A assistência social é mais frágil. Eu separei um textão, tem uma explicação enorme, vou colocar no material de apoio, quando você receber o material de apoio, vai ter a resposta completa dessa 9ª questão, ok? Vamos para a nossa 10ª questão. Novamente, assistência social. A respeito da assistência social como campo de política pública, julgue o seguinte item. O posicionamento dos assistentes sociais em defesa da assistência social enquanto política de direito social revela que os valores e princípios da assistência social são díspares dos valores firmados pelo Código de Ética Profissional do assistente social. No início dessa aula, eu falei sobre algumas palavras que a banca CESP usa e nós não estamos acostumados nas leituras. E aí eu te pergunto, você sabe o significado de díspares? Você sabe interpretar essa questão e dizer se está certo ou errado, ou você ficaria na dúvida? Porque uma palavra, ela vai deixar a questão errada. Ela vai colocar uma palavrinha que vai deixar a questão errada, tá bom? Que foi nesse caso aqui. Nesse caso. Qual é a sua resposta? Certo ou errado? Vamos lá, certo ou errado? Muito bem, quem colocou aí resposta errada, muito bem, parabéns. Díspares é no sentido de diferentes, tá? Diferentes. Então, como é que nós vamos fazer a leitura aqui? O posicionamento da categoria profissional em defesa da assistência social enquanto política de direito social revela que os valores e princípios da assistência social não são díspares, não são diferentes dos valores firmados pelo Código de Ética do assistente social. Então, ele fez uma comparação, né? Ele queria saber se era diferente. Então, tá vendo como é importante você ter conhecimento dessas palavras, desses significados? Eu trouxe algumas para vocês aqui, que eu vi, que eles já cobraram nas provas, para você ficar ligada e não errar, tá bom? Então, aqui o gabarito está errado, voltando aqui na questão, ele coloca aqui que os princípios da assistência são diferentes dos valores firmados pelo Código, e nós sabemos que não são diferentes. Ok? Essa questão aqui. Então, o gabarito está errado, tá bom? Gabarito errado. Tranquilo, né? Revisãozinha aqui rápida, revisão rápida. Se for, vamos memorizar esse convocado intimado, mesmo que a resolução ela esteja suspensa, mas eles ainda vêm cobrando nas provas. Só achei importante trazer para vocês que ela está suspensa, mas eles ainda cobram nas provas. Então, nós temos duas situações, se for convocado, se for intimado para a prova, direcionado para a prova. Se for convocado, aí lembra, começa com C, se for convocado, vai apresentar à justiça na qualidade de perito ou testemunha, vai cair dessa forma que está aqui.
as conclusões do seu laudo ou depoimento sem extrapolar o âmbito da competência profissional. Então, foi convocado, vai se apresentar à justiça, vai mostrar as conclusões do seu laudo. Foi intimado, parte teórica, tá? Código de ética, resolução se fez, parte teórica. Se for intimado, deverá comparecer e declarar que está obrigado a guardar sigilo profissional, sendo vedado depor como testemunha. Ok? Só para memorizar. Com o propósito último de descobrir os nexos de articulação entre o capitalismo e a profissão, ou seja, compreender o real significado da profissão na sociedade do capital e sua participação no processo de reprodução das relações sociais. Então, lembra que é o significado real e não o significado aparente. O Código de Ética de 93 é uma ampliação, lembra? O Código de Ética de 93 é uma ampliação, o qual aproveitou o que foi conquistado no Código de 86 e não revogou as vitórias. Sempre que você estiver estudando, que você estiver respondendo questões, vamos dizer que você respondeu aí 10 questões, como nós respondemos aqui. Foi 10, né? 10 questões. O que você vai fazer? Você já vai anotando a palavra-chave, já vai trabalhando o processo de repetição. Eu coloco o meu aqui, ó. Eu vou respondendo, na verdade, eu coloco em 2 locais. Eu coloco no computador, no Word, e eu coloco aqui. Aqui eu escrevo à mão, palavra-chave que eu considero importante. Então, toda vez que você estiver estudando, quando você responder aí 10 questões, ou então você pode, conforme você for respondendo, você vai fazendo as suas anotações de palavra-chave, tá bom? Não é um textão, é palavra-chave que vai te ajudar, conceitos, isso vai te ajudar no momento da prova. Vamos lá. 11ª questão, vejam como eles estão cobrando. Opa, gente, mexi aqui. Vamos lá. Do ponto de vista conceitual, o procedimento de oitiva de criança ou adolescente, vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial ou judiciária, com a finalidade de reprodução de provas, corresponde a quê? A uma perícia, a um depoimento especial, a um acolhimento, a uma escuta especializada ou um registro policial. E agora, qual é a sua resposta? Uma oitiva um exemplo, tá, de uma oitiva, é quando o juiz vai ouvir as partes, tá? Um exemplo bem prático para você entender essa questão. Então, do ponto de vista conceitual, o procedimento de oitiva da criança vítima ou testemunha de violência perante a autoridade policial ou judiciária, com a finalidade de produção de provas, corresponde a quê? Bora lá, 11ª questão. Anota no seu rascunho e vai anotando aqui também. Uma perícia, um depoimento especial, um acolhimento, uma escuta especializada ou um registro policial. Vamos começar aqui, eu até anotei aqui, o conceito de perícia. Ele colocou perícia, né? O nosso é perícia social. Se for perícia social, o que é a perícia social? A perícia social, aqui, ó. A perícia social, anotei aqui, é uma avaliação, uma vistoria, solicitada sempre que a situação exigir um parecer técnico de determinada área do conhecimento. Isso é uma perícia social. É um estudo social realizado com base nos fundamentos teórico-metodológico, ético-político, técnico-operativo próprios do serviço social. Qual é a finalidade da perícia? Qual é a finalidade da perícia social? Subsidiar uma decisão judiciária. Essa é a palavra-chave de perícia social. Aqui na pergunta não tem nada falando sobre isso, né? Não tem nada falando sobre isso. E qual é a característica da perícia? É realizado por meio de um estudo social e implica na elaboração de um laudo e emissão de um parecer. Isso é perícia social, não tem nada a ver com essa pergunta. Vamos pular para a letra C, né? Vamos deixar essa letra B para o final. Na letra C, acolhimento. O acolhimento, nós já sabemos que o acolhimento é um serviço que vai oferecer proteção, tá? O acolhimento. A escuta especializada.
Vamos já falar sobre a escuta especializada, eu trouxe um resumindo sobre a escuta especializada. E o registro policial, ele vai ser utilizado pelos órgãos da polícia para o registro de notícia de crime. Então, vamos lá, vamos saber se é letra B ou letra D. Depoimento especial ou escuta especializada. Tem certeza que a letra B de bola não seria a letra D de dado? B ou D? B ou D? Eu não estou tentando confundir vocês, tá bom? Mas é porque você tem que ter certeza no momento que você for responder a sua prova. Então, o gabarito é a letra B de bola, ok? B de bola. Quem respondeu um depoimento especial, ok, você acertou. Realmente é um depoimento especial. Vamos para a explicação. Aqui embaixo, primeiro. Depoimento especial é a oitiva da vítima, criança ou adolescente perante autoridade policial ou judiciária. Aquele exemplo que eu dei. O juiz ou delegado vai chamar as partes e eles vão ter que falar. Tem caráter investigativo no sentido de apurar possíveis situações de violência sofridas. Todos os passos do procedimento estão descritos no artigo 120 da Lei 13.431. Então, é depoimento especial, gabarito letra B. A escuta especializada, olha a diferença da escuta especializada. É um procedimento de entrevista sobre uma possível situação de violência contra criança ou adolescente, no intuito de garantir a proteção e cuidado da vítima. Pode ser realizada pelas instituições de rede de promoção e proteção, formada por profissionais da educação e da saúde, conselhos tutelares, serviços de assistência social, entre outros. No hospital que eu trabalhava, tinha um setor responsável por isso. Chegava uma situação de violência contra a criança, ia diretamente para esse setor. Lá já tinha uma equipe multidisciplinar, e dentro dessa equipe, eles iam fazer essa escuta especializada, ok? Então, tinha um setor específico para isso. Gabarito, letra B de bola, tá bom? Gabarito, letra B de bola. 12ª questão, novamente, movimento de reconceituação. O movimento de reconceituação é caracterizado como um processo de desconstrução de um paradigma dominante na formulação teórica e prática do serviço social. A pergunta meio que assusta. Aliás, a introdução meio que assusta. Em favor da construção de um paradigma alternativo. Com relação a esse assunto e às influências teórico-metodológicas do serviço social, julgue o item a seguir. Vamos lá, agora vem a pergunta. O primeiro suporte teórico-metodológico necessário à qualificação técnica da prática do serviço social apoiou-se na matriz modernizadora de orientação funcionalista, certo ou errado? O que você me diz? Certo ou errado? 12ª questão, certo ou errado? Vamos lá. Certo ou errado? 12ª questão. Qual foi o primeiro suporte teórico? Quem lembra, coloca aqui nos comentários do chat. Quem lembra? Qual foi o primeiro suporte teórico-metodológico? Dentro do movimento de reconceituação, nós tivemos 3 momentos. Vou refrescar a mente de vocês. Dentro do... Opa, começou a aparecer. Beleza, isso aí. Ai, gente, calma aí que tá fazendo barulho aqui. Então, nós tivemos 3 momentos. Nós tivemos a perspectiva modernizadora, que foi o quê? Positivismo. Nós tivemos a reatualização do conservadorismo, que foi a fenomenologia. E o narcisismo, tá bom? Então, nós temos aí 3 momentos do movimento de reconceituação, e aí é bom você estudar todos esses modelos, não, todas essas fases do movimento de reconceituação, tá bom? E você vai entender. Isso é o nosso mnemônico da Priscila. Pri, perspectiva modernizadora, reatualização do conservadorismo, intenção de ruptura. Tá vendo como é tudo muito repetitivo? Sempre nós estamos estudando dentro dos nossos preparatórios, dentro dos nossos materiais, então, sempre nós estamos com movimentos de reconceituação, porque eles podem cobrar várias partes do movimento, que é um assunto que faz parte da história do serviço social, né? Foi um resgate que Neto fez da história do serviço social. Então, aqui,
O gabarito está errado. Aí eu coloquei, no caso do serviço social, um primeiro suporte teórico técnica de sua prática e a modernização vai ser buscado na matriz positivista, Yasbeck, tá? Positivista em sua apreensão manipuladora, instrumental e imediata do ser social. Então, o gabarito aqui está errado.